Alô, Paulo, tudo bem? É o seguinte, eu recebi um convite para fazer um filme de 3 minutos sobre o tema fraternidade. Substantivo feminino que significa laço de parentesco entre irmãos. Pensei em fazer um curta sobre semelhanças e diferenças entre as pessoas. Podia ser um filme só com rostos, dizendo que raça não existe. É um conceito científico errado. Existe forma e cor, mas raça não existe. Somos todos da raça humana. Podia ser uma edição bonita. Quem sabe usando a 9ª Sinfonia. Todos seremos irmãos, sabe como é? Podia até ficar emocionante. Mas fraternidade significa também irmandade, união, afeto, amor ao próximo. E aí pensei que podia ser um filme contra Deus. Não contra o Deus da sabedoria e da paz, mas contra o Deus das guerras. O Deus que empurra irmãos contra irmãos, o Deus da intolerância, da cobiça e da fúria. Não, mas isso ia ficar meio triste. Eu não quero fazer um filme triste. Então pensei, por que me convidaram para falar em fraternidade? E lembrei do Ilha das Flores, curta-metragem que fizemos juntos em 1989, na Ilha dos Marinheiros, onde ainda há uma comunidade muito pobre. Há poucas flores na Ilha das Flores. Há, no entanto, muito lixo. Eu espero que o filme tenha ajudado alguém a pensar sobre a injustiça social. Este é o primeiro passo para acabar com a injustiça social. Filmes também servem para isso. Pensar é o primeiro passo, mas não o único possível. Acho que o filme ajudou pouco as pessoas que moravam e ainda moram na ilha. Não sei, nunca mais voltei lá. Aí pensei que a gente podia voltar lá, mostrar cenas do mesmo lugar há 15 anos e hoje. Podíamos fazer um filme sobre fraternidade e, ao mesmo tempo, ajudar os moradores da Ilha dos Marinheiros. Nós podemos usar uma parte do dinheiro da produção do filme para fazer obras na ilha. Construir uma cozinha, banheiros, uma sala para cursos e reuniões. Podemos construir também uma quadra de esportes e fazer ainda uma nova rede elétrica para o galpão de reciclagem do lixo. Achei que era uma boa ideia fazer um filme e, ao mesmo tempo, melhorar um pouco a vida das pessoas de verdade na verdadeira Ilha dos Marinheiros. Talvez isso motive outras pessoas, outras empresas, outros bancos a ajudar outras comunidades carentes. Num país como o nosso, tão rico e com tanta pobreza, fraternidade é, principalmente, dividir melhor a riqueza. O que tu acha? Vamos fazer? O Banco do Brasil acredita no valor da fraternidade. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse espaço de formação que a equipe de língua portuguesa do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Mauá constituiu para conversar com você. E hoje, para tratar do tema da Olimpíada da Língua Portuguesa, temos a presença da professora Márcia Plana, da Olavo Hansen. Muito prazer em ter você aqui. Nós vamos conversar a respeito do gênero documentário, que foi um gênero acrescentado à Olimpíada neste ano para a primeira e segunda série do ensino médio. Então será uma novidade, é um assunto bem bacana para a gente discutir. Desde já agradeço imensamente a sua participação. Vou pedir para você falar um oi para o pessoal, se apresentar e já começar comentando a respeito da experiência que você tem com a Olimpíada. Bom, eu agradeço, a participação, acho que é importante. Trabalhar a linguagem, trabalhar a língua, é nós estamos trabalhando um pouco de nós, é trabalhar a vida, é nos reconhecermos. Então eu acho que é muito importante este momento, que não é uma parada, mas é a continuidade dos nossos trabalhos dentro da escola. Isso. Né? Integrados. E assim, lá na Olavo Hansen, nós temos o trabalho com a Olimpíada de Língua Portuguesa desde 2008, que nós participamos. E a partir que nós descobrimos a Olimpíada de Língua Portuguesa, nós sempre continuamos a participar. E, assim, acho que o registro é uma das coisas importantes. Então, nós costumamos registrar.
Vocês e aí, fazem os livrinhos, né? Que é o que nós estamos aqui. Isso, são todos, os primeiros foram feitos manualmente, são todos feitos manualmente, só que foi impresso na escola, tá? Os desenhos foram feitos pelos alunos. Aqui todo mundo entrou no processo de costura, né? Porque aqui vocês vão verificar, não dá para ver direito, mas tem um barbante, né? Então assim, é um trabalho manual. E o interessante disso tudo é que nós trabalhamos de uma forma muito coletiva, né? O trabalho coletivo, basicamente todos os professores participam. Eu vi na lista, já estão todos inscritos, né? Uma lista assim, ó, de professor do Hansen. Eu acho que é uma coisa muito importante. E me conta uma coisa, o Erivelton Mena, autor do poema Morros de Mauá, que ficou bastante famoso, como é que foi essa experiência de levar esse menino, do 6º ano ele era, né? Ele é do 6º ano, né? Pra final, como foi isso? O 6º ano eu trabalhava com o gênero poesia. E é importante perceber que todo mundo, né, empenhado em estar trabalhando, e trabalhar coletivo gera toda uma preocupação, porque o texto não é do meu aluno, mas o texto acaba sendo da escola, e aí fica todo mundo pensando como que nós podemos contribuir com o menino, com a formação. E aí a professora Suzana Ribeiro, né, ela trouxe o texto em forma de versos. A primeira versão do Morro de Mauá, ela foi em versos. E quando ela trouxe o poema em versos e falou morro pra lá, morro pra cá, sobe ali, desce ali, morro, resistência, sobe, desce, eu falei, não, peraí, há necessidade de ter aí uma leitura. Porque o processo de construção de um texto demanda pesquisa e leitura. E aí o que acontece? Tem este livro na escola, porque eu acho que o Arnaldo Antunes está nas bibliotecas da escola. Tem este e outros livros. Grande Arnaldo Antunes. Isso. E que contribui muito com o processo, já pensando nessa questão midiática, né? Dessa diversidade do gênero, mesmo dentro do papel, ele vai dando possibilidade, né, de um processo de criação. E aí o Erivelton, ele vai pensando, após ler, após ler, conhecer este livro, porque foi este livro que caiu nas mãos do Erivelton. Primeiro ele achou muito estranho. Eu lembro que teve uma aluna... Teve um estranhamento com esse tipo de poema. Isso. E teve uma aluna que ficou horrorizada. Porque ela disse assim, mas professora, quanto desperdício uma palavra numa página. E é interessante que isso pulsa, né? É uma continuidade, porque não é uma página. Essa página, ela ganha uma vida, e ganhou uma vida no texto do Erivelton, que ele vai construindo, né? Ele disse que foi como se fosse uma brincadeira com as palavras, e aí ele vai construindo o poema, né? Experimentando onde que ele pode colocar as palavras. E a partir do momento que esse poema tomou vida e forma no papel, do sobe morro, desce morro, foi a novidade, foi o diferencial para esse menino chegar na final da Olimpíada. Isso. E esse diferencial, ele já ganha para esse novo gênero que nós vamos estar, né, trabalhando. Eu queria pegar esse gancho seu para a gente falar, então agora começar a falar um pouquinho do gênero documentário. O material da Olimpíada, ele nos oferece 8 razões para adotar o documentário na escola. Vocês estão vendo essas 8 razões aí na tela, né? E aí, o que nós temos aqui? Viver numa civilização audiovisual, ampliação do letramento escolar, domínio dessa linguagem do audiovisual, de fácil manejo à tecnologia, né? Baixo custo, possibilidade de realizar filmes, documentários para além dos muros da escola,
o cumprimento de preceitos legais, porque afinal de contas o nosso currículo ele já determina esse novo movimento curricular com a base nacional, que esses multiletramentos e que a tecnologia tome muita força no ambiente escolar. Então eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente a respeito dessa pedagogia dos multiletramentos, que você também vê a professora Roxane Rojo falando no vídeo lá dentro do site da Olimpíada, associado a essas 8 razões para você trabalhar documentário na escola. Qual é a sua percepção? É isso mesmo? Estamos no caminho? Tem volta? Como que é? Então, antes eu quero fazer uma ressalva, que em 2014, porque apesar de nós estarmos em 2019, né, e o documentário está na Olimpíada de Língua Portuguesa, esse gênero e esses gêneros midiáticos, eles já vêm sendo trabalhados nas escolas, de uma forma ou de outra. Já fiz mediação em linguagem. Isso. Inclusive em 2014, nós tivemos aí vários professores da rede e de todo o estado que participaram aí da Rede For, aonde também a professora Roxane Rojo, né? Isso. Ela estava trabalhando conosco, e aí ela junto com o Eduardo Moura, nós trabalhamos esses livros que é multiletramento na escola, né? E quando eu falo multiletramento, eu estou falando todo esse processo da diversidade de gêneros, e é um gênero, né? Pensando nesses 8 itens, né, da por que trabalhar na língua portuguesa, dentro da Rede For, eu escrevi um texto, e aí eu só vou ler um trechinho, porque eu acho que ele responde um pouco disso, tá? Chama Escrita na Sociedade Contemporânea. A língua é um fator mutável, interativo e social, e que se funda nas necessidades da vida humana, configurando-se nas práticas discursivas, em textos gestuais, orais, escritos e virtuais ao longo da história. Essas práticas transformam os valores culturais de geração em geração e ampliam-se a forma da comunicação na sociedade. Nós vamos percebendo que essa ampliação ela já está dentro da nossa juventude. Já está no cotidiano. Está no cotidiano. Né? Das meninas. Isso. Tanto que no Mediação e Linguagem, num trabalho apresentado, inclusive Ser era o nome do trabalho que foi apresentado aqui. Eu vou dizer que também no trabalho apresentado na PUC, que o ser humano ele é diferenciado de outras espécies pela linguagem. E percebeu-se no século XX para o século XXI que a linguagem ela é sensível, mas também é tecnológica, porque o nosso corpo está grudado com a tecnologia, né? O celular parece que é parte do corpo humano, é um membro. Tanto é que os nossos alunos na sala de aula, os professores, todo mundo, a grande maioria, tem aí um celular, e o celular é um meio de trabalho, é um recurso aonde nós trabalhamos, né? Principalmente hoje, onde quase não há recurso. Se a gente pensar que hoje, por exemplo, nós estamos aqui fazendo uma formação com o uso do quê? Do celular. Inclusive, nós estamos conversando com vocês, né? Com o celular. Então, acho que é importante pensar no celular como um instrumento de trabalho dentro da sala de aula. Pode e deve ser potencializado, né? Agora, Márcia, eu vou pedir para a gente entrar um pouquinho no assunto mais estrito das oficinas, porque nós temos um gênero novo, como comentamos, que é o documentário, que é um gênero multimodal, que envolve muitos outros gêneros dentro dele, e nós vamos precisar conversar um pouquinho a respeito das oficinas, dessa sequência. Na verdade, diferentemente dos outros gêneros, das outras situações, nós temos um caderno chamado Olhar em Movimento, Cenas de Tantos Lugares, que tem uma organização totalmente online, quer dizer, a gente não tem aquele caderno impresso dos outros, né, como os outros tinham, os outros gêneros,
Nós temos uma organização também diferenciada, porque ela vem em blocos, que também nos outros não tinha. E esses blocos, dentro deles, você tem várias oficinas, às vezes 1, 2, às vezes 3, 4, 5, né? Então existe aí o sumário, que vocês vão ver também na tela, mostrando esses blocos. E aí a nossa conversa vai ser um pouco por bloco, um pouco por oficina. Lembrando que, diferente também dos outros, não é exatamente uma sequência didática. Ou seja, é um gênero desmontado, é um trabalho mais desmontado, mais móvel, que você pode começar por aqui e por ali. Acho que assim, Márcia, não sei se você concorda comigo, só não pode deixar de fazer. Mas a ordem, às vezes, você vai poder alterar um pouquinho, não é isso? Trabalhar com documentário é trabalhar com o real da vida, né? Eu acho que é um gênero de multimodal, onde nós temos a entrevista, eu tenho a legenda, eu tenho a fotografia, eu tenho uma movimentação com a câmera, com o roteiro, eu tenho um projeto, eu tenho todo um arsenal de material concreto, né? E também empírico do ser para constituir este documentário. Porque diferente dos outros gêneros, não é só a palavra, é a imagem presente e não é uma imagem estática. Ela pode ser tanto estática, como ela também pode estar em movimento. É o som, é o gesto. Isso, nós vamos englobar, um trabalho que nós vamos englobar o ser completo, né, dentro desse gênero, em todas as suas articulações. É um grande desafio para os meninos que estão aí na primeira e segunda série do ensino médio. E eu queria começar no primeiro bloco de trabalho, que aí normalmente seria o primeiro mesmo, entendo eu, né? Essa coisa de desmontar um pouco a ordem, mas acho que ele é importante vir primeiro, porque é um contato com o gênero, fazer os alunos aderirem e entenderem a proposta. O que é mesmo esse tal documentário? Essa é a proposta. Então, na primeira oficina, você tem a questão de responder para os alunos. O que é esse tal documentário? É uma questão jornalística exclusivamente? Inclusive hoje... Pode ser literário? Inclusive hoje, dentro da sala de aula, nós já, lá na escola, no Lago Ranço, nós já iniciamos, né? E hoje, exatamente, dia 23, nós estávamos falando sobre o que é ficção e o que é real, né? Que a ficção, ela tem uma ligação com o verossímil, que pode se aproximar da realidade, mas não é o real, e que o documentário, ele se aproxima do real, ele está muito próximo do real, embora nós vamos ter os pontos de vista, né? Que é o processo aí ideológico que o Bakhtin, ele vai trazer muito nessa discussão quando nós temos aqui o marxismo, filosofia e linguagem, né? Que são o processo ideológico, ou seja, toda fala e todo olhar, porque o documentário, ele é feito pelo olhar, né? Eu vou documentar aquilo que, inclusive, eu não olho sozinho, né? Como nós já falamos que o celular vai ser um grande... vai ser um membro, e no documentário ele é um membro muito presente. É como essa câmera, ela também olha um determinado assunto, num determinado tema, que vai ser colocado aí em pauta. E aí, conforme o olhar, o foco do aluno, como ele enxergou uma determinada coisa, um fato, um local, ele vai dar um tom, ele vai imprimir esse tom, que pode ser histórico, que pode ser lírico, que pode ser de denúncia. Exatamente, performático, expositivo, observador, né? E isso vai trazer a postura dele estar, porque às vezes tem uma preocupação. Hoje, um dos meninos me perguntaram assim, mas professora, eu preciso aparecer na câmera, eu preciso colocar o meu rostinho. E eu falei, vamos com calma. Vamos ver o que é que o documentário pede. Porque às vezes, né, nós começamos a montar um roteiro
né? Nós começamos a verificar como que nós vamos estar realizando, e aí eu não quero aparecer na tela. Então eu vou colocando outras imagens, só que de repente esse documentário ele pede, porque o texto escrito, como o texto no documentário, virtual, visual, ele também ganha uma autonomia que parece que ele ganha ele tem uma propriedade de uma vida. Ele começa a pedir para o autor, faça isso comigo. E aí o texto é que começa a dirigir a câmera, esse olhar cinematográfico é que vai olhar e que vai explorar. Então, por isso que tem o roteiro. Vamos falar ainda da questão da linguagem do audiovisual. Nesse momento é um momento de oficinas bem assim, vamos dizer, teórico, no sentido deles se apropriarem um pouquinho a respeito da linguagem cinematográfica. Então eles vão ter que aprender, por exemplo, a fazer um enquadramento. Nessa questão de enquadramento, eu estava lendo lá o material das oficinas, achei bastante interessante a questão de campo e extracampo. Você já tinha parado para pensar que eu faço uma escolha do que deve aparecer e do que não deve? Muitas vezes ocasionando uma sugestão, lá eles dão um exemplo do que fica na imaginação do espectador através de uma cena das Bruxas de Blair, por exemplo. Então, quando eu elejo o que vai ficar no campo da filmagem, muitas vezes o extracampo está sugestionado. Então, tem algumas discussões que a gente vai precisar fazer com os nossos alunos para eles aumentarem a criatividade, né? Então, nessa questão do enquadramento, você já tinha pensado nisso? Olha, o ano passado, quando nós estávamos discutindo legenda, porque nós temos que pensar que não é porque é um gênero novo dentro das Olimpíadas de Língua Portuguesa que nós, professores e professoras, nunca mexemos nesse material e nunca trabalhamos. Pelo contrário, né? É um material que está embutido no currículo que tinha antes e está amadurecendo. Potencializado agora. Então, ano passado, nós tínhamos uma situação de aprendizagem que era legenda. E aí, na foto-legenda, os meninos também precisavam ver, e isso nós fizemos, né? Também eu acho que eu tenho como a gente pode depois trazer aí, porque eu tirei foto deles tirando foto, né? Deles vendo qual é o enquadramento, se eu quero algo distante ou se eu quero algo em detalhe, se eu quero um close, né? O que eu quero destacar dentro da questão desses planos, né? Se eu quero um plano médio, como que eu vou estar realizando? Não se preocupe, professor, porque todas essas questões de plano grande, da tela inteira ou do plano geral, vai estar lá no material. Então é só... Exatamente. Nós temos que ter um pouco de curiosidade e ir clicando aos poucos. Acho que por isso que eu acho que o trabalho coletivo ele é importante, principalmente com os professores de língua portuguesa, e não precisam ser apenas os professores de língua portuguesa. Podemos inserir em nosso trabalho todos os professores. Queremos ajuda de todo mundo. Exatamente. Historiador. Quem estiver nos assistindo em ATPC aqui pode vir ajudar. Exatamente. O pessoal que trabalha com ciência, espaço geográfico, para poder contribuir, porque quando o documentário ele é um todo. E quando eu estou falando dessa questão do plano, né, e do material, há necessidade então dessa coletividade, que pode ser, eu acho, explorado, né? Vamos conversar aí com os nossos coordenadores também, que eu acho que é importante, né? Dar esse espaço, uma mesa aí redonda, para que os professores possam estar discutindo todo este material, pensar como porque na verdade o ato de você discutir, pegar esse material, conversar com o outro, é um ato de estudo. Sim. Né? Então acho que isso é importante. Bacana. Tem a questão ainda de movimentos da câmera, que podem causar sensações, que nem eles falam do traveling. Tem outros movimentos de câmera que muitas vezes podem ser eleitos para causar sensação, aquela sensação de que tem alguém correndo, de que eu estou me aproximando do objeto. Teve um ano, em 2017,
Em 2017 eu fui para Viterbo e aí lá eu trabalhei com um filme do Paulo Caldas, que é um cineasta brasileiro, e eu trabalhei muito com, era o filme Deserto Feliz, estava trabalhando a metáfora, né, do comer, o espaço geográfico e a metáfora do comer, e uma das coisas foi nós estarmos utilizando o traveling, que é essa... Porque a câmera ela pode ficar no tripé parado quando eu quero uma imagem estática, como nós estamos realizando agora, como eu posso criar uma movimentação de aproximação. E aí eu me lembro que Jéssica, que era a personagem, para ela mudar a situação, né, de abuso, ela tomar, porque aí ela sofre no texto uma questão de abuso, né, um abuso sexual, e para ela sair desta, ela vai atravessando a rua e a câmera vai atravessando com ela, e nós vamos percebendo o movimento da menina caminhando com a câmera. Com essa ideia de fuga? Com essa ideia, exatamente, essa ideia de eu tenho que tirar, eu tenho que trocar, inclusive aproxima em plano detalhe o ato dela arrancar a blusa e ficar só de camiseta. Né? Porque isso apresenta uma mudança de vida em que agora ela vai ter a autonomia dos seus passos. Então a gente vai precisar olhar para aquilo que os alunos estiverem trazendo para nós e refletir com eles formas de usar a linguagem cinematográfica para potencializar o que eles querem dizer em termos de ideologia e etc, né? Ou aquele tom que eles tiverem escolhido. Eu quero que você comente também a respeito do som. Lá na Olimpíada tem vários, né? Eu contei 94 vídeos na coletânea. 94. Então veja, enquanto a gente tem 5, 6 textos nos outros gêneros que na coletânea, a gente tem 94 vídeos. Então é muita coisa interessante que a gente pode utilizar. E na parte de som, que uma coisa que me chamou a atenção, eles falam do Alfred Hitchcock, do Psicose, a cena do chuveiro. Que eternamente todo mundo lembra do... Né? Então assim, um som que eles falam, né, que pode ser diegético ou extradiegético, ele pode marcar muito a cena. Marca a cena. E aí como que a gente vai levar essa discussão para os meninos? O que você pensa? Inclusive, ela pode estar no personagem, esse som, e aí eu tenho aquilo que eu chamo de diegético. E eu tenho aquilo que é de fora, quando eu não tenho o som dentro do filme, e aí eu vou colocar. Então eu preciso perceber também uma coisa, o que o meu documentário pede. Na verdade eu tenho que estar muito atento ao que eu desejo com o meu documentário, né? Porque eu tenho que ouvir e ver, é que nem o texto, eu tenho que ouvir, ver e sentir o que ele pede. Saber mobilizar os recursos. Saber mobilizar. Porque, de repente, para que ele não fique poluído. Porque se eu for colocar, isso aqui é interessante, e aí eu vou colocando, porque eu acho que é interessante, que vai caber, de repente, fica muito poluído, né? Poluído é aquele monte de imagens que nós vamos colocando, aquele monte de som, porque está escrito ali no documentário, então eu vou colocar. E, às vezes, aquilo que é simples é o que vai dar o tom, é o que vai dar o caminho do meu texto, né? Então eu preciso muito, eu acho que Merleau-Ponty ele diz muito isso, quando ele fala sobre a questão da sensibilidade, das sensações. Eu preciso sentir, mobilizar as sensações para o que o meu texto está pedindo. Sim. Né? Se há necessidade ou não. Na pré-produção, agora a gente está no módulo do bloco 3, falando sobre a pré-produção do documentário. Os meninos costumam ter uma ansiedade muito grande de sair fazendo, né? Eles querem pegar a câmera na mão, era Glauber Rocha, né, que falava isso? A câmera na mão, a ideia na cabeça, vai-se embora fazendo alguma coisa. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Hoje mesmo eu falei com os meninos, vamos com calma, porque assim, eles já querem filmar, então eu vou falar sobre o teatro.
4 e vai lá e já fala, não, peraí, né? Nós temos que ter com calma, nós temos que pensar, né? Talvez eu tenha dado um salto muito grande, mas nós temos que pensar como que vai ser porque assim, eu tenho que ter uma linha de pensamento. Essa linha de pensamento ela chama roteiro. Isso. Então eu tenho que pensar como que vai ser o meu roteiro, né? E como que eu vou construir antes. Então, antes de qualquer coisa, eu tenho que pesquisar qual é o tema, né? O lugar onde eu vivo. Vamos lá. O que eu vou olhar, né? O lugar onde eu vivo, o que eu posso estar olhando. E eu tenho que pensar 5 minutos. Que é 5 minutos. 5 minutos é muito tempo. Tenho 5 minutos. Não, às vezes parece que é curtinho, mas 5 minutos dá para você fazer uma imensidão de coisas. Só que eu preciso de um planejamento, de uma organização para poder caber tudo que eu estou pensando dentro do texto. Isso. E aí, como que você costuma trabalhar com os meninos para eles segurarem um pouco essa ansiedade e saberem que eles vão, neste momento, trabalhar uma sinopse, um roteiro, um argumento, que eles vão esquematizar tudo no plano do papel primeiro, para depois pôr em ação? Então, você modeliza para eles? Como que você faz? Eu vou partir para o que eu acho que eu já disse aqui, que é a questão da própria sensibilidade. Ele tem que sentir aquilo que ele vai desejar falar, né? Para poder estar pensando numa sinopse, né? Para poder deitar as palavras no papel. Mas você acha importante, por exemplo, trazer para eles sinopses de filmes para eles conhecerem o gênero? Sim, tanto é que, como eu disse no início que nós estávamos falando sobre o processo da ideologia e pontos de vista, na nossa próxima aula eu vou levar 2 gêneros jornalísticos diferentes para que eles possam sentir, né? Então eu vou levar, de repente, ainda não escolhi, mas eu vou levar, de repente, o Estado, né, de São Paulo e o Jornal da Cantareira. Dentro da mesma notícia, para nós sentirmos qual que é a diferença. Ou São Paulo e o Diário do Grande ABC. Para ver essa questão sobre como é que fica esse processo da ideologia, do pensamento, e isso se dá em todo o processo, né? Sempre com modelo de contexto. Eu preciso saber o que eu estou fazendo, eu preciso ler um roteiro de um filme, eu preciso pegar um filme já pronto, assistir e montar um roteiro deste filme, né? Eu posso estar criando aí uma série de possibilidades de manejar entre pedir para que eles leiam as sinopses de vários filmes para que eles possam criar o deles. Sim. Né? E é interessante porque a sinopse, ela não é o texto, né? Não é a produção, e verificar essa ideia que não foi o sintético, porque assim, eu lembro que um dos gêneros que se trabalha é a questão do resumo, né? A sinopse, ela não é um resumo, mas ela enxuga as palavras e nós vamos estar trabalhando com as ideias principais, né, deste anúncio, desta chegada. Então eu acho que relacionar um texto com o outro é importante. Uma outra coisa também, que aí no segundo ano eu acho que se trabalha muito, é a questão da resenha, né? Assistir com eles um filme e pedir para que eles façam a resenha ajuda no processo de pensar os enquadramentos, porque quando eles têm essa percepção do que é enquadramento, do que é um plano, ele não vai falar do enredo apenas, mas ele vai começar a questionar o processo de construção, de composição deste filme e se atingiu ou não os telespectadores. Sim. Porque eu vou olhar agora o filme, o cinema, o vídeo, o documentário, o jornalismo com outro olhar. Eles vão ficar olhando para a televisão agora ou para o cinema atentos a todo o roteiro, né? O que será que está acontecendo por trás dos bastidores? E é interessante porque você
você fez me lembrar de um episódio que teve um momento que eu parei, porque assim, quando vou ao cinema, eu acho que eu sou uma das últimas a sair, porque eu quero ver todos os créditos, como que eles são compostos. Porque se a gente pega os narradores do Javé, o início, se a gente pega o que foi criado, eles adoram fazer isso, né? Vamos ver o que aconteceu, quais são as falhas. Sim. Né? Então, assim, os narradores de Javé, ele tem uma pegada no início. Com as letrinhas de uma forma como se fosse uma poesia ali sendo construída. Então eu acho que tudo isso tem que ser pensado nesse caminho de construção porque não é só um documentário. Até os créditos. Até os créditos. Mesmo porque eles vão criar e vão colocar os créditos. É importante ressaltar que o argumento no documentário, ele é diferente do argumento do artigo de opinião. Porque o argumento no documentário é a sustentação, né, da cena, é aquilo que vai sustentar para apresentar o real. Tem que sustentar esse real. Então, o argumento pode ser um enquadramento, ele pode ser o corte, ele pode ser a música, o som, aquilo que sustente a realidade do que quer ser dito, que é diferente do artigo de opinião. Não é o de autoridade, não é o opinativo, né? É uma outra forma de estar sustentando o seu pensamento, ou melhor, é o pensamento do próprio texto, né? Do próprio documentário. Certo. Agora vamos caminhar para o bloco 4, que fala da produção e da pós-produção. Então, chega o dia, né, de que eles vão fazer realmente essa gravação, só que antes disso, eles precisam primeiro, o trabalho vai ser feito em trios, né, trios de alunos. Eles precisam se organizar também, quem vai ser o editor, quem vai ser o diretor de som, cada um exercendo uma função, tem várias funções que eles podem adotar. Você pensa assim, em já agrupar os meninos pelos talentos deles? Por exemplo, cada um com um talento forma um trio. O que você acha? Então, eu acho que pode ser possível isso. Eu acho que trabalhar com a juventude e trabalhar com a linguagem, trabalhar com o ser humano, né? E trabalhar com a linguagem é bem interessante porque ela é móvel, né? Ela é mutativa, ela não é estática. Então, tudo é possível. Pode ser agrupado pela diversidade de talentos, pode ser agrupado pelo interesse temático, também. Pode ser agrupado pela questão da amizade. Então, quer dizer, eu tenho um vínculo maior, então eu tenho mais abertura de conversa com tal amigo do que com outro. Mas aí então, eles vão precisar se rebolar ali para dar conta das... Sim, porque às vezes quando você tem mais intimidade com o outro, você tem mais liberdade de estar falando. Então eu acho que o professor ele tem que olhar, né, e ver qual é a sensibilidade, como que ele vai direcionar, porque ele pode direcionar, como ele pode ter uma outra dinâmica de ordenar esses grupos, né, esses trios. E é interessante percebermos que não é um trabalho a mais, né? Vou ressaltar que não é um trabalho a mais, porque isso está no currículo. Porque você, mas eu vou ter que agrupar, eu vou ter que formar grupos, né? Eu vou ter que trabalhar o plano, eu vou ter que trabalhar entrevistas. É interessante também nessa questão da entrevista, porque veio um documento que eu acho que a coletividade ela entra também dentro da secretaria da escola, dentro da coordenação, porque alguém vai ter que providenciar esse documento para os alunos na hora da entrevista, porque toda imagem, toda voz tem que ter aí uma autorização de direito de imagem. E é interessante, falando já nisso, o respeito que tem que ter com a fala do outro.
né? Então eu tenho que respeitar muito a imagem, a fala, né? Que o ser entrevistado está contribuindo com o trabalho, né? Com o documentário. Então eu acho que tudo, na formação desses grupos, tem 1001 formas de se realizar. Uma questão também de fazer um checklist para o dia da filmagem. Então, por exemplo, ontem nós estávamos gravando aqui, aí barulhinho no celular, plim, 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 plim. Então era importante ter colocado no modo avião, né? Nós temos a questão, chegar lá, vai aguentar segurar a câmera quanto tempo fixo? Então precisa fabricar um tripé. Tem uma série de dicas, né? E talvez a gente faça mesmo um trabalho com um checklist para que os meninos no dia da filmagem estejam preparados. Agora eu queria te perguntar uma outra coisa. Será que vai ser uma filmagem só? Será que vão ser várias filmagens? Olha, eu não sei, porque eu acho que esse trabalho que nós estamos fazendo, né? De repente, assim, um texto, ele nunca está pronto de primeira vista, tá? Há necessário de fazer, você faz o primeiro, aí depois você diz assim, olha, esse daqui é um rascunho. E aí você vai fazendo o segundo, o terceiro, você vai fazendo eles de várias formas. Porque filmar parece algo assim tão definitivo, mas pelo que está na oficina aqui, é este trabalho que nós temos que ensinar para os meninos, que o documentário, ele não vai ser definitivo numa primeira tomada. Você vai fazer a decupagem. Agora voltamos exatamente, porque é um olhar, né? Eu tenho que respeitar esse trabalho com o olhar. E falando em roteiro, uma das coisas que nós temos que trabalhar, que eu acho que não podemos deixar de lado, porque às vezes é a preocupação do professor, eu vou ter que trabalhar, eu tenho que trabalhar os verbos, né? Eu tenho que trabalhar. E quando se monta um roteiro, o roteiro ele é a organização de ideias. E as ideias são tópicos frasais, né? Então esses meninos eles vão estar escrevendo, né? Vão estar enumerando. E aí é interessante, não sei se é uma dica ou não, mas escrever assim, ó, montar as orações aqui e nós vamos colando essas orações numa ordem, numa determinada sequência, né? Porque aí você vai filmar pensando neste roteiro, nessa sequência. Sim. Aí você filma. Só que quando você filmou, você de repente viu que uma determinada imagem que você queria iniciar não ficou tão bom iniciar por aqui. Você de repente quer iniciar com um outro processo que você colocou lá no final. E aí eu pego daqui do escola e coloco lá no outro processo, né? Coloco aqui o meu início numa outra ordem, né? Então o processo sequencial pode ser modificado. Então eu posso pensar numa sequência, num processo cronológico, numa linguagem, e na detupagem, porque eu faço essa detupagem pela uma leitura daquilo que eu filmei, daquilo que ficou bom, daquilo que não ficou bom. Entra eu corto, eu monto, eu junto, eu tiro. Isso. E aí eu faço uma nova reescrita. Eu faço uma nova reescrita para mim poder fazer a montagem. Porque eu tenho que montar o meu filme com aquilo que eu tenho. Eu lembro que o ano passado, quando nós estávamos fazendo aquele curso falando sobre a gestão, eu precisava muito de encontrar paralelos. E aí eu saí filmando, encontrei até a Rose, que pergunta assim para mim, o que você está fazendo aí? Aí eu estou filmando. E aí comecei a filmar ruas, carros lindos, carro indo, aproveitei aí um processo e aí fui selecionando, né, dentro dos encaixes daquilo que era possível ou não. Então, eu tenho que pensar nisso. Por isso que eu digo que o texto ele tem autonomia, né? Ele escapa. É como se nós fôssemos gestadores, né? Nós estamos gestando o nosso texto e assim como um filho ele ganha vida,
o meu texto também ele ganha vida. Então, primeiro ele tem um campo, né, de estar lá precisando de todo um acompanhamento dos pais. Depois ele vai se afastando e o nosso texto também vai se afastando e dizendo, não, peraí, eu quero isso, eu quero aquilo, dessa forma fica melhor, até que ele se escapa totalmente da nossa mão e ele vai para onde? Nos termos avaliativos, ele vai parar em outras mãos, né? Que são a grade de outros olhares, né? Que pode ser a banca, né, no nosso caso, como pode ser de repente, né? Ele pode estar aí na mídia para 1001 pessoa tá olhando, tá observando. Ótimo, Márcia. Então, assim, eu termino desejando que os professores não entendam que a falta de recursos nas escolas possa ser um empecilho para trabalhar o documentário, porque o celular já faz parte do nosso corpo, já é um membro. Que os documentários de todos vocês sejam filhos que venham à luz, que sejam muito bem avaliados pelas grades de critérios nas bancas por aí afora e que o Olavo Hansen consiga ir para a final de novo. Assim como eu desejo a todas as escolas que os professores se inscrevam com coragem, vamos lá, porque vale a pena trabalhar essa novidade. Vai ser muito bacana trabalhar documentário com os alunos do ensino médio. Márcia, muito obrigada por ter aceitado o convite, por vir aqui tão disposta a trazer o seu conhecimento e muito de você que foi exposto aqui para nos ajudar. Eu que agradeço, né? Agradeço assim imensamente e quero falar para os nossos colegas que ninguém trabalha sozinho, né? Que o trabalho ele é sempre coletivo. Então, às vezes, olhar, estar junto com de outra escola também é importante, né? Nunca se sinta sozinho e nem tumultuados de trabalho, né? O nosso trabalho é a formação, né, deste indivíduo, deste ser que vai brotar e vai florescer aí com os noticiários, os documentários que vai nos ensinar muito e vai trazer olhares múltiplos da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação e do nosso mundo. Muito obrigada. Obrigada, Márcia.